Bom, gente, termina nessa quinta-feira o prazo para quem é motorista profissional fazer ou renovar o seu exame toxicológico. Olha o André Anelli aí de volta. A penalidade para motoristas profissionais que forem flagrados com o exame toxicológico vencido é de R$ 1.467,35, além de 7 pontos na carteira de habilitação. O exame é obrigatório para quem possui a CNH nas categorias C, D e E. A data limite para a realização do exame é esta quinta-feira, dia 28 de dezembro. Mas, como o Conselho Nacional de Trânsito prevê 30 dias de tolerância para considerar a infração gravíssima, as sanções para casos de descumprimento da medida só vão ser aplicadas a partir de 28 de janeiro. A multa e a penalidade na carteira de motorista pela falta de teste toxicológico foram alvo de disputa política aqui em Brasília nos últimos meses. Em 2022, o Código Brasileiro de Trânsito foi alterado para prever a obrigatoriedade do exame, mas o então presidente Jair Bolsonaro vetou o pagamento de multa pelos infratores. O veto acabou sendo derrubado pelo Congresso Nacional há 2 meses. Antes disso, em junho, o presidente Lula já havia sancionado uma lei que torna obrigatória a apresentação de exame para motoristas profissionais, prevendo multa de 5 vezes o valor da infração gravíssima em caso de descumprimento. De Brasília, André Anelli. Eu faço agora uma honrosa saudação para quem estava ouvindo a Voz do Brasil na rede de rádios da Jovem Pan e agora passa a nos acompanhar aqui no Jornal Jovem Pan. A gente está falando sobre o exame toxicológico obrigatório para motoristas e cujo vencimento é amanhã. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Renato Dias, que é o presidente da Associação Brasileira de Toxicologia, ABTOX. Renato, é claro que é um consenso, né? Não vou perguntar aqui se é importante manter o exame toxicológico em dia, principalmente para motoristas profissionais que trafegam em estradas brasileiras que não são as melhores do mundo e muitas vezes levam não só passageiros, levam gente, mas sim cargas pesadas, produtos perecíveis, produtos perigosos. Bom, eu queria que você trouxesse uns números para a gente de quanto o motorista brasileiro ele é preocupado em manter o seu laudo toxicológico, o seu teste toxicológico em dia. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Favale. Obrigado por essa oportunidade. Importante levar informação séria, com credibilidade da Jovem Pan aos motoristas profissionais. Como disse a reportagem, se aproxima do dia 28 de dezembro, que é o prazo de 180 dias que foi dado pela lei, e muitos motoristas, por desinformação, talvez ainda não compareceram, não têm ciência que devem comparecer para regularizar sua situação, enquanto em relação ao exame toxicológico periódico. Esse exame ele é obrigatório a cada 30 meses. Vale salientar, Favale, que o exame toxicológico no Brasil, ele tem vigência desde 2016. Já foi debatido por mais de 3 vezes no Congresso Nacional, a primeira lei em 2015, depois em 2019, recentemente agora em 2022, como citou a matéria, é uma medida provisória que foi alterada pelo Congresso, ratificando essa importante política pública que preserva vidas e segurança no trânsito brasileiro e, diante disso, deu um prazo de 180 dias para que esses motoristas cumprem com a sua obrigação. Vale dizer que o exame toxicológico, ao longo dos últimos 6 anos, teve a sua eficiência comprovada no estudo e pesquisa da ABTOX também, da Polícia Rodoviária Federal. Em 2017, o primeiro ano que o exame entrou em plena vigência em todos os estados da Federação Brasileira, comparando com 2015, o último ano que não se exigia o exame, houve uma redução nas rodovias federais em 45% de acidentes envolvendo ônibus e 35% de acidentes envolvendo veículos pesados. É por isso
que mais de 93% dos motoristas profissionais, em pesquisa já realizada pelo IBOP, pela FSB e pela Betox, aprovam essa política pública e pedem para estender essa exigência a todos os condutores de todas as categorias. Renato, eu vou fazer uma comparação rasa, mas é a primeira que me vem à cabeça. Eu acho que a gente coloca todo mundo, agora que a gente está também na nossa rede de rádios, a gente coloca todo mundo na mesma página. Quando a comparação rasa que eu estou falando é a seguinte: me parece o exame toxicológico para um motorista profissional como o exame antidoping de um atleta, que é para saber se está todo mundo jogando ali no mesmo nível de honestidade. Por que é uma comparação rasa? Porque aí um jogador de futebol que é pego pelo antidoping, ele tem uma substância que só deixa então ele sob vantagem com outro atleta. É uma desonestidade dentro do esporte. Agora, quando a gente fala de estradas de um motorista profissional que leva pessoas, carga, a gente está falando aí de um risco imediato para vidas humanas. Claro que quando você fala de toxicologia no volante, não é para pegar aquele motorista que talvez tenha encostado ali, tomado uma cervejinha depois de um almoço, de uma parada e que pegou a estrada. Tem muito medicamento, por exemplo, que o motorista usa para não perder a viagem, para manter-se muitas horas acordados. Então, esse exame toxicológico, ele é bastante abrangente e nos índices de vocês, qual que é a maior taxa de incidência? Essa cervejinha depois do almoço ou não? Ou os índices mostram que os motoristas usam alguma substância psicoativa para se manter mais produtivo, por exemplo, mas que no final da conta é uma tragédia? Vale, muito bem. O Ministério Público do Trabalho, especificamente do Estado do Mato Grosso do Sul, através de um trabalho com muito esmero do procurador, doutor Paulo Douglas, já em 2006, já vem estudando essa questão que você coloca muito bem da jornada extenuante. O motorista que muitas vezes é obrigado a dirigir várias horas, sem parar, sem descansar, para cumprir com a data e o horário que o dono da carga deseja que seja cumprido. Diante disso, o Ministério Público vem realizando várias pesquisas e lá em 2015, quando trouxe essa possibilidade de ter uma lei brasileira no Código de Trânsito Brasileiro e na CLT que prevê a obrigatoriedade do exame toxicológico de larga janela. E por que larga janela? Porque ele é capaz de auferir em até 180 dias retroativas às datas da coleta. E nisso o exame é capaz de detectar qualquer substância psicoativa, seja as anfetaminas, os famosos rebites ou arrebites, que os motoristas tomavam ou tomam com comprimidos e Coca-Cola e café, os opioides, né, a maconha, a cocaína e a heroína. A Betox, depois de alguns anos já com vários exames coletados e laudos positivados, nós pedimos aos laboratórios associados da Betox que apontasse qual era a droga predominante diante dos mais de 300 mil laudos que foram positivados na época. E 69,7% constataram que a cocaína é a droga mais utilizada pelos motoristas profissionais. Como você muito bem diz, isso quem usa a droga promove uma concorrência desleal com a grande maioria de caminhoneiros, motoristas de ônibus, motoristas de vans escolares e caminhões que não usam a droga, porque esse indivíduo que insistem em fazer uso de substância psicoativa, ele não está preocupado com o valor do frete. Até porque esse motorista que já submete ao uso de drogas, muitas vezes é também cooptado pelo crime organizado que utiliza essas carretas que traz 40, 50 toneladas de grãos, maconha, armamento, cocaína, algumas toneladas de maconha e cocaína escondido na carga. Então, o frete que ele levaria aí 10, 15 mil reais para entregar o grão, ele está aí recebendo 50, 60 mil reais para junto levar 7, 10 toneladas de droga. Então, esse motorista que é usuário de droga
e que também serve como braço logístico do crime organizado para trazer até os estados mais interioranos do país contrabando, ele não está preocupado com a sua categoria, com a valorização do frete. Então, você colocou muito bem que o exame está aí para assegurar a valorização dos motoristas profissionais, assegurar a segurança viária, não só deles, mas de todos os cidadãos brasileiros que transitam pelas vias, rodovias e ruas do nosso país, e principalmente, nós temos aí mais de 10 milhões de brasileiros que usam diariamente o transporte coletivo de passageiro. Então, nós estamos aí também nessa política pública para assegurar a segurança de todos esses cidadãos que utilizam o transporte coletivo de passageiro. Para quem chegou agora, a gente está conversando com o Renato Dias, que é presidente da Associação Brasileira de Toxicologia, ABTOX. Renato, eu vou colocar o nosso comentarista, o Cristiano Vilela, aqui nessa nossa roda de conversa. Cristiano. Renato, boa noite, satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan. Renato, quando você falou agora de rebite, por exemplo, é algo que é muito ouvido falar, né, acerca da utilização por parte de caminhoneiros. Existe algum tipo de iniciativa para coibir a comercialização desse ou de outros produtos? Como é que se dá isso? Se dá com uma certa eficiência ou, ao final das contas, adquirir esses produtos e se utilizar desses produtos é algo que acaba sendo bastante fácil? Boa noite, Cristiano. Realmente, a intensificação da fiscalização, principalmente em estados ali mais próximos da fronteira, como o Paraguai, com a Bolívia, há sim o acesso a esses comprimidos, né, contrabandeados, principalmente do Paraguai, e a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar Rodoviária Estadual, tem atuado sempre na fiscalização e encontrado esses arrebites. Mas nós sabemos que o efetivo ideal de qualquer força policial no Brasil, seja ela federal ou estadual, está longe de chegar próximo ao ideal. Isso porque os estados e o governo federal muitas vezes não têm orçamento suficiente para promover concursos anualmente para repor as aposentadorias, as saídas. Diante disso, essa política pública do exame toxicológico de larga janela, ela tem atuado no campo da prevenção. É uma política pública que não onera nenhum centavo ao Estado, aos cofres públicos. E o cidadão que tem uma concessão do Estado para portar uma CNH profissional, uma vez que ele utiliza dessa CNH para exercer uma atividade remunerada, ele tem que cumprir com esses requisitos. E quando ele cumpre com essa obrigação, dentre outras, de realizar o exame toxicológico, ele está ajudando o Estado, principalmente a saúde, a não encher os hospitais públicos e privados de acidentados e sequelados no trânsito. Isso atua também no campo da prevenção do uso de drogas, porque esse motorista que depende da sua CNH para levar o sustento à sua casa, à sua família, uma vez obtido o laudo positivo, ele tem que ficar em abstinência, no mínimo por 90 dias, para refazer o exame. E outra pesquisa que a ABTOX realizou, que mais de 33% de motoristas que no primeiro exame teve o laudo positivo, conseguiram realizar uma abstinência de 90, 120 dias e refazer o exame e obter o laudo negativo. Então, é uma política pública que ajuda a retirar esse profissional do mundo das drogas. E toda família que tem um conhecido, um parente, que já fez ou faz uso de drogas, sabe como é difícil retirar esse familiar do mundo das drogas. Então, essa política, ela tem atuado na prevenção, ela tem atuado no combate à logística do crime organizado, ela tem atuado na defesa da valorização do frete para esse transportador, principalmente o caminhoneiro autônomo, e ela tem atuado também na questão de retirar do mundo das drogas pessoas como os profissionais, os motoristas profissionais, que dependem da CNH para levar o sustento para sua casa. A família agradece, os filhos agradecem
principalmente a esposa, agradece que o seu marido vai voltar salvo para a sua casa. Assim como também nós agradecemos a entrevista concedida por Renato Dias, presidente da Associação Brasileira de Toxicologia, ABTOX, e ao Cristiano Vilela, que daqui a pouco volta na nossa programação. Até mais. Tchau, tchau, gente.